Estamos de volta com as últimas informações do Fluminense nesta terça-feira. Amanhã já tem jogo, Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense lá na Arena Barueri. A gente está partindo para lá para acompanhar mais uma cobertura fora de casa no Jornada KTO 1902. É claro que a gente vai falar sobre esse jogo, mas tem muita notícia de mercado acontecendo. Então eu volto aqui para atualizar, para deixar você inteirado e por dentro de tudo, tá? Então se puder, já chega dando aquela moral no like, o botãozinho tá aqui, 0800 para você deixar o seu like também para se inscrever aqui no canal do Lessa, e a gente começa falando justamente sobre uma renovação de contrato já esperada. A gente já falava aí nos últimos dias. Martinelli já assinou na verdade um novo contrato com o Fluminense até 2030, divulgado, já é oficial por parte do Fluminense. 2030 a renovação do Martinelli, assinada nesta terça-feira lá no CT Carlos Sachillo. Ele tinha vínculo até 2027, ou seja, até o ano que vem. Sentimento fala aqui do Martinelli, sentimento de muita gratidão. Sempre falei que amo demais esse clube, que é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer a todo mundo, à presidência, ao staff que estão sempre conosco e que fizeram isso acontecer. Tenho muita gratidão e muito orgulho de seguir aqui por muitos anos e muitos jogos. Tenho certeza de que a gente vai trabalhar muito forte para dar alegrias à torcida. Ele já tem 303 jogos com a camisa do Fluminense. É o moleque de Xerém com mais partidos pela equipe profissional de forma já isolada. É o 5º jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense no século e o 32º com mais atuações da história do clube. Isso é muita coisa, isso é muito grande. É realmente um garoto que veio, que passou por muita dificuldade, que foi realmente, teve que manter a cabeça no lugar para superar as críticas, a perseguição que ele sofreu durante um tempo e conseguiu se estabilizar e se tornar o jogador que ele é hoje, e parece que cada vez evolui mais. Então, vida longa a Martinelli, que ele possa continuar nessa trajetória de sucesso, um garoto de trato muito fino, é absurdo o quanto esse moleque é gente boa, a família dele também, não por acaso ele é o que é, né? Vem de uma família muito boa e agora ele vai ter a chance de escrever ainda mais o seu nome na história do Fluminense. Isso, a renovação, a gente sabe, não impede uma venda, não impede uma negociação, mas a situação do Martinelli sempre foi muito clara. É um jogador que ele já falou que tem o sonho sim de jogar na Europa, num bom clube na Europa, como praticamente todo jogador que vem, né, que surge aqui no futebol brasileiro, mas ele não faz disso uma prioridade absoluta, ele não faz disso um motivo de ansiedade. Ele trabalha no dia a dia para conseguir ganhar seus passos como ele ganhou, chegar, quem sabe, à seleção brasileira. Acho que a possibilidade é real, infelizmente não para essa Copa do Mundo, porque ficou muito em cima, mas é um jovem que está mais do que no radar do Carlo Ancelotti, e as propostas vão chegar, como já chegaram, e o Fluminense recusou. Tempos atrás eu falei, o Fluminense não é que é inegociável, porque é muito difícil falar que qualquer jogador que é inegociável, mas o Fluminense não liberaria o Martinelli por quantias baixas, algo a partir de 20 milhões de euros para começar a conversar ali. Isso foi o que eu ouvi tempos atrás. Então essa valorização coloca também o Martinelli numa situação salarial bem mais adequada dentro da realidade do clube, né? Ele vai ter um salário mais próximo ali dos principais jogadores da equipe, o que faz todo sentido pelo atleta que ele é, né? Pelo potencial, por ele ser de fato um dos melhores jogadores do time. Então uma valorização salarial que realmente tem que acontecer e é muito justa que ocorra, né? Então eu espero que o Martinelli tem esse sonho e tem todo o direito de ter, mas eu sinceramente começo a criar uma expectativa da gente ter esse moleque aqui por muitos anos e que assim seja, né? Vida longa aí a Matheus Martinelli do Fluminense, que enfrenta amanhã o Palmeiras na Arena Barueri, e a gente sabe, Zubeldia não pode contar com Canóbio, está suspenso, foi expulso na última rodada e, portanto, vai ter que cumprir suspensão contra o Palmeiras. E aí a tendência é a entrada do Savarino. O Savarino pode ser a grande novidade no time para substituir o Canóbio. Ele com Serna, John Kennedy na frente. O restante do time deve ser mantido, apesar da semifinal do Campeonato Carioca. E aí não sei, né, um passo de cada vez. Não sei o time que o Zubeldia vai resolver escalar no final de semana. Talvez ele tenha que fazer alguma mudança aí para o jogo contra o Vasco. Mas para esse confronto diante do Palmeiras, a tendência é de que ele vá realmente com força máxima, com a entrada do Savarino com maior possibilidade. Ele já entrou nessa função, é natural, tem a briga ali com o Soteldo, acho que o Soteldo também briga pela vaga, mas creio que o Savarino esteja à frente
para ficar com essa condição de titular. E aí vai ser interessante observar como que o Savarino vai se encaixar dentro de um, principalmente num jogo em que é necessário muita recomposição. A gente sabe como o Palmeiras joga. Muita intensidade, muita recomposição, muita disputa. Vamos ver como o time vai reagir a essa perda do Canóbio e a entrada do Savarino. Vai ser interessante observar isso. E claro, mais destaques de tudo que vai acontecer no jogo de amanhã, provável escalação, detalhes do Palmeiras, você vai acompanhar no nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã aqui no canal do Lessa, como sempre, tá bom? Vou colocar aqui rapidinho na tela, Fute Fanatics, se você não foi lá ainda, o mês está acabando, tem muita coisa em promoção no Fute Fanatics. Aliás, mas não tem promoção dos novos uniformes do Fluminense, realmente é mais difícil. Tá caro na Fute Fanatics, tá caro em qualquer lugar, mas utilizando o cupom Jornada 10 você pode pagar mais barato. Então se você não utilizou, vai lá, utilize Jornada 10 para você ter um grande desconto nesse valor, né? Camisa do torcedor 429, camisa do jogador 599, é realmente um valor muito alto, mas infelizmente essa é a realidade. Mas se você quiser esperar um pouco mais uma promoção, jogar mais para frente, tem toda a linha de uniformes do ano passado também, uniforme número 1, número 2, essa camisa rosa, se bem que essa agora só tem para crianças, né, de 6 meses. Você pode dar de presente para alguém. Tem mochila, tem outros vários kits de coleções passadas aqui da Umbra. Essa calça, por exemplo, aqui, ó, de treino, de concentração, se eu não me engano, é calça de treino mesmo, tá R$ 159,90. Então se você for dar uma vasculhada lá na Fute Fanatics, você vai achar muita coisa e preço muito bom, tá? E pode utilizar também o cupom de Jornada 10, beleza? Então vai lá, confere lá para você aproveitar aí os melhores preços da Fute Fanatics nesse restinho de fevereiro que temos pela frente. Vamos lá, continuar agora falando sobre mercado, porque temos notícias, atualizações em relação a negociações que trouxemos mais cedo. Vamos falar, eu já vou começar sobre Dantas, porque a gente trouxe aqui o interesse do Fluminense na contratação desse jogador, um jovem, né, 21 anos, muito jovem ainda, do Novo Horizontino. Eu confirmei que há esse interesse e depois eu tive uma atualização dizendo que o Fluminense já tinha uma situação avançada com ele, aí eu não sei se já com proposta, mas já tinha uma situação avançada com ele, com o staff dele ali, no sentido de ter valores alinhados, né? O Fluminense já sabia quanto teria que pagar por ele e estava dentro da realidade, dentro do que o Fluminense poderia pagar. Eles estão pedindo mais ou menos 3 milhões de dólares. E aí eu não sei, enfim, se é à vista, se vai parcelar, se não vai, quais as condições, mas o Fluminense gostou da pedida e estava disposto a investir, já tinha uma conversa avançada nesse sentido. Não sei se chegou já com uma proposta oficial. E aí, enfim, aí agora, uma outra atualização da Aline Nastari, que também é um excelente repórter, que está sempre apurando também, ela traz uma apuração um pouco diferente, afirmando que além do Fluminense, Botafogo, Corinthians e Internacional procuraram Dantas, só que Botafogo e Corinthians fizeram uma oferta formal. O Fluminense fez uma consulta, aquela consulta para saber os valores e tal, isso aí é fato, né? E o Fluminense quer mesmo o jogador, isso é outro fato. Então o Botafogo e o Corinthians estariam à frente, sendo que o Botafogo leva uma vantagem porque ofereceria a ele mais minutagem dentro do grupo. Então o Botafogo já quer, por sinal, o Dantas já tem um tempo, desde o ano passado pelo menos. Faz total sentido que eles estejam na disputa. E aí não sei se o Fluminense chegou após essas propostas, se o Botafogo também se interessou e já chegou fazendo uma proposta oficial. São detalhes que a gente só consegue apurar com o tempo, mas é isso. O Fluminense não está sozinho, portanto, nessa briga pela contratação do Dantas. É impressionante como toda contratação que, né, parece ser boa, porque é um jovem, né, tem passagem basicamente fez a carreira no Novo Horizontino, colocando aqui o site O Gol. Ele tem 7 jogos esse ano, mas ele já em 2025 também 36 jogos, foi um dos destaques do time no ano passado. Em 2024 já estava lá, foi revelado aqui no Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, passou pelo Bangu e depois já foi direto para o Novo Horizontino. Então é um jovem muito bem avaliado, com potencial, é um jogador já observado no mercado há um tempo, movimento que o Fluminense também já poderia ter feito, né? E durante a gravação aqui deste vídeo já saiu uma outra notícia sobre o Dantas, tudo acontecendo em tempo real. E agora o GE publica que o Botafogo encaminhou a contratação do Dantas. E aí o cenário que eu vou tentar entender melhor como aconteceu, mas o que eu imagino
é que o Botafogo já tinha ali uma proposta por ele, percebeu que o Fluminense chegou, tinha outros clubes interessados e acelerou para acertar logo. E trabalhou nesse convencimento para, portanto, ficar com o jogador. É a leitura que eu faço aqui dessa situação. Todos esses clubes citados interessados no Dantas e, ao que parece, ele vai para o Botafogo. Deixou essa situação já encaminhada porque o Novo Horizontino quer esperar o fim do Campeonato Paulista. Eles estão na semifinal, vão jogar contra o Corinthians agora. E eles queriam esperar para decidir o futuro, não concluir a venda, a operação. Mas certamente já deixou tudo alinhado e encaminhado para que, acabando o Campeonato Paulista, ele vá para o Botafogo. Essa notícia foi publicada agora pela Bárbara Mendonça lá no GE. Então, uma atualização que pode ser uma atualização definitiva em relação ao Dantas, que deve seguir para o Botafogo. Então, o Fluminense perde mais uma vez uma disputa no mercado e, se quiser trazer um zagueiro, vai ter que buscar um outro atleta para o setor. Essa é a realidade do momento. Sobre Gabriel Ávalos, vem a notícia lá da Argentina que se eu não me engano, foi o Germán Martín Globo, é isso? Deixa eu ver. Foi. Ele informou que o Fluminense fez uma proposta, isso eu já tinha falado, que tinha feito ajustes na forma de pagamento, que era um problema. E aí ele diz que o Fluminense fez esses ajustes, mas que a proposta não foi aceita, foi recusada novamente pelo Independiente, que está querendo pedir mais grana. E aí pedir mais que 3 milhões de dólares num jogador desse, eu já não sou a favor, sou ainda mais contra dentro dessas condições, se os caras quiserem pedir ainda mais grana para um jogador que vai fazer 35 anos. Né? Eu acho que não faz muito sentido, está muito dentro da realidade de mercado para a idade que ele tem e pelos números que ele tem também. Aí já passa novamente aí para aquela situação do Coelho, pedindo 6 milhões de dólares num jogador com poucos números, poucos gols na carreira. O caso Ávalos tem até mais do que ele, né? Mas enfim, não está fechado ainda. A tendência era de evolução nesta terça-feira, porque os clubes estão nessa troca de propostas, o Fluminense melhorando as condições, tentando ouvir um sinal positivo para avançar, mas ainda pode acontecer, não tem desistência por enquanto. Mas a verdade é que o Independiente está percebendo que o Fluminense já ofereceu mais para outros jogadores, que o Fluminense está no desespero, precisa fechar o negócio rápido, porque a janela fecha dia 3, então eles estão tentando esticar um pouco mais a corda. Eu não sei se eles precisam vender, se eles estão precisando de grana, se não estão precisando, mas é claro que não se trata de um clube rico, então eles estão esticando ali um pouco mais a corda para ver até onde o Fluminense faz. É o mercado. Percebem o desespero e falam, vou pedir um pouco a mais aqui para ver se dá para arrancar um dinheirinho e fechar esse negócio, já que os caras querem muito, né? Essa é a leitura que eu faço, obviamente, de fora aqui. Isso não é uma informação, é uma dedução de negociações como essa, tão próximas ali do encerramento da janela. E Lescano, para a gente fechar aqui, Lescano está indo para o Paraguai. O Uriel Luguite, que é um jornalista uruguaio, ele publicou essa informação lá no Twitter dele, afirmando que o Lescano viaja hoje, inclusive. Já viaja hoje à noite para o Paraguai para assinar com o Olímpia contrato de empréstimo até o final do ano, como a gente já sabia, com opção de compra fixada no vínculo. Já havia um encaminhamento ali entre as partes, agora parece que o negócio andou. Hoje ele não chegou a se despedir dos companheiros, não sei se a coisa acabou evoluindo depois, mas é uma negociação que realmente deve ser fechada. Vamos aguardar para ver se ele vai viajar, essa informação que vem de lá, mas o Lescano deve deixar o Fluminense, portanto, e vai para o Olímpia por empréstimo até o final do ano. Bom, são essas as informações, a gente volta quando tivermos mais novidades e, claro, no nosso pré-jogo, como eu falei, a partir das 6 da manhã, com tudo sobre Palmeiras e Fluminense aqui no Canal do Leste. Tamo junto e, claro, deixa seu comentário aí, o que você acha dessas negociações, dessas contratações, desse rame-rame que não acaba nunca. Eu confesso para vocês que eu não vejo a hora dessa janela acabar. Um abraço, tamo junto, valeu.